Sim, muito provavelmente você esteja querendo saber como Bolsonaro é presidente. Então, caso você tenha gostado do tema do vídeo, já aperta no botão de gostei para mostrar que gostou e bem-vindo ao canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo, eu sou autista e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, vamos pro vídeo. Como você deve saber, o Bolsonaro não virou presidente do nada. Ele aproveitou uma onda de antipetismo, mas eu tenho que explicar como surgiu esse antipetismo que virou a ser um bolsonarismo posteriormente. Lula, quando ele se candidatou nas eleições de 2002, ele não estava sendo iniciante nisso. Ele já tinha participado em outras eleições presidenciais e tinha perdido. Inclusive aquela eleição de 1989 entre Lula e Collor, que é bem estranha, né, já que a Globo deu uma bela ajudada pro Collor e o resto da história vocês já sabem. Collor acabou fazendo um monte de porcaria no governo e o que culminou com o Fiat Elba dele, que fez com que ele seja impeachmentado, e além do fato de ele ter congelado a poupança de todo mundo, né? O que inclusive fez gente se matar por causa disso. Mas enfim, já com o Lula presidente, ele teve um tipo de atitude que era ao contrário do que ele já fazia antes nas outras eleições, que era combater o sistema que estava imposto. No caso, Lula estava mais com um tom de conciliação de classes. Só que, no caso do Lula, havia uma conciliação de classes dentro da pauta política dele, com os grandes empresariados brasileiros. O problema é que a mídia jornalística, desde sempre, atacava o Lula, antes mesmo dele ser presidente, o que isso acaba gerando a longo prazo uma visão distorcida do que é a pessoa, do que é o partido, no caso o PT, e o que é a esquerda como um todo. A Globo nunca gostou, nunca fez questão de mostrar que gostou do Lula e do PT propriamente dito, e fez diversos materiais jornalísticos que falavam mal do Lula. Não estou falando que o Lula seja a pessoa mais honesta da terra, como ele se disser, mas obviamente o fator da mídia jornalística ter influenciado bastante na onda de antipetismo que depois culminou na presidência do Bolsonaro, com certeza isso influenciou. Houveram 3 momentos principais que a mídia jornalística, principalmente a Globo, agiram para trazer uma imagem distorcida do que é o Lula, do que é o PT e do que é a esquerda como um todo. O primeiro caso foi a questão do mensalão, que houveram diversas reportagens, jornal nacional inteiro falando sobre só esse caso. Por mais que o foco realmente não seja o Lula em si, porque o esquema de mensalão envolveu em grande parte o sistema legislativo, que inclusive não foi só membros do PT, inclusive os membros que estavam no PT acabaram indo para outras legendas, né, outros partidos, justamente por essa conciliação de classes que fez com que o PT tivesse uma governabilidade dentro do quesito executivo nacional, fez com que várias pessoas começassem a ter um descrédito com relação ao PT, por mais que o PT não tenha tanta relação com o mensalão em si. O segundo fator foi dentro das jornadas de junho, ou julho, não sei, em 2013, que teve aquele movimento Vem Pra Rua por causa dos centavos lá da tarifa do metrô, do ônibus, enfim, que teve uma onda de protesto generalizado e aparentemente sem liderança, né? Porque começou com um conjunto de protestos sem liderança, mas que obviamente a direita tomou a frente nesse sentido e que culminou no surgimento do MBL, né, o Movimento Brasil Livre. E obviamente a mídia não deu trela, isso já no início do governo Dilma,
não deu trela, teve também muita questão relacionada a machismo, tanto que daqui a pouco eu vou falar um outro caso de machismo que envolveu, mas criticaram a Dilma bastante por ela ser mulher e mulher ter aquela questão de não fazer as coisas direito, né, de acordo com alguns homens e até algumas mulheres, inclusive, sobre a governabilidade dela. E o terceiro fator foi dentro do impeachment, e ainda no governo Dilma, da Dilma em si, né, onde muita gente usou de aspectos moralizantes, né, aspectos morais, para votar sim a favor do impeachment da Dilma, né? No caso, eu classifico mais como um golpe, né? Mas enfim, essa é outra história. Obviamente é um outro fator, uma outra parte dentro da história do PT que a mídia caiu em cima, né? Adorou fazer essa pauta, principalmente porque a mídia é controlada pelo grande empresariado brasileiro e que foi um dos motivos pela onda de antipetismo e pelas eleições de 2018 terem acontecido do jeito que ocorreram. Dentro do legislativo brasileiro houve uma espécie de aliança tática ou uma aliança estratégica, né, com o PT. Mas isso não durou muito tempo, justamente porque o legislativo brasileiro é totalmente corrompido pela elite econômica brasileira. E essa elite econômica brasileira, por sua parte, fez uma aliança com o legislativo brasileiro para começarem a atacar o Partido dos Trabalhadores, o Lula e a esquerda como um todo. Isso andou de mãos dadas, né, com o primeiro motivo que eu falei do Bolsonaro ter sido eleito, pelo motivo da mídia brasileira ter se aliado ao legislativo brasileiro e começado a atacar o Lula. O judiciário brasileiro é uma outra questão também, que há muito essa questão de que o funcionalismo público brasileiro é ruim, que dá muito gasto, porém esse gasto se dá muito pelos cargos comissionados que existem dentro do executivo, legislativo e judiciário, e principalmente pelos cargos do judiciário que ganham muito acima em comparação com os cargos do funcionalismo público do executivo. Além do fato de que há muitos juízes que ganham acima do teto do funcionalismo público, justamente por essas manobras jurídicas, essas brechas na lei que dão diversos tipos de auxílio, o que culmina num salário estratosférico, né, obviamente. No caso do judiciário, eles nunca gostaram muito do PT, pelo menos uma parte do judiciário, e uma parte do judiciário fez a aliança com grandes veículos de mídia, principalmente no caso da prisão do Lula, que teve no meio das eleições de 2018, que tornou ele inimputável para disputar a eleição, fez com que Dallagnol, Sérgio Moro, que estava investigando na época a Lava Jato, focasse somente no PT, né, em sua maioria dos seus esforços, somente no PT para prejudicar o Lula e bem como a esquerda num todo dentro do contexto eleitoral. O que, obviamente, isso garantia, no caso do Moro, um carguinho, né, de ministro na gestão Bolsonaro, que depois ele largou logo em seguida, depois que ele viu que ia dar ruim. E enquanto tudo isso estava ocorrendo dentro da questão nacional da coisa, já existia um movimento de extrema-direita global que, aliada com o liberalismo, principalmente com a direita, começaram a lidar com essa questão de redes sociais e o uso de propaganda, de impulsionamento para melhorar o conceito das pessoas em relação aos seus candidatos de preferência. O que nos leva ao caso da Cambridge Analytica, que é controlada pelo Steve Bannon na época, e fez com que ocorressem três coisas. A primeira é o Brexit, que fez com que o Reino Unido se separasse da União Europeia. A eleição do Trump, que foi inacreditável. Não sei como o Trump conseguiu se eleger nos Estados Unidos, apesar de que os Estados Unidos é uma outra história, né, de direita, né, mundial. E
na eleição do Bolsonaro no Brasil. Tanto que Steve Bannon se encontrou com um dos filhos do Bolsonaro e ninguém sabe como essa visita ocorreu, o que foi conversado, mas muito se diz que foi para alinhar, para dar dicas para os filhos do Bolsonaro sobre como agir dentro das eleições de 2018, no caso, dentro do contexto das mídias e redes sociais. Enquanto houveram memes falando bem de Enéas Carneiro, por exemplo, que depois transferiu esse capital político de memes pro Bolsonaro pelas mitadas que ele dava. Enquanto isso acontecia, a mídia brasileira também não ajudava, porque a mídia brasileira, né, já fora do âmbito jornalístico, mais pro âmbito do entretenimento, trouxe Bolsonaro à TV, como os programas CQC e Super Pop, principalmente. O que fez com que o Bolsonaro tenha sido reconhecido nacionalmente pelas suas frases infames, as suas mitadas e suas opiniões bem estranhas, para não falar o mínimo. E quando chegou às eleições de 2018, o estrago já tinha sido feito. A mídia já tinha estragado a esquerda, né, pela opinião pública. Ao mesmo tempo colocou o Bolsonaro em evidência, e enquanto isso já existia um movimento global de extrema-direita usando de redes sociais para impulsionamento de candidatos, o que fez com que Bolsonaro tivesse bastante facilidade de ter sido eleito. Ele só teve um pouco de dificuldade quando teve o chamado vira-voto ainda em 2018, mas isso não foi o suficiente para ele não ter sido elegido para presidente. E também teve o fator de que as pessoas, pelo menos boa parte delas, votaram nulo ou branco, e isso possivelmente deu a vitória para o Bolsonaro, porque muita gente que ia votar, por exemplo, na esquerda, acabou não votando pelo descrédito ao PT, achando que Haddad seria uma espécie de poste, por exemplo. O que culminou na, obviamente, eleição do Bolsonaro, e a gente está aqui no meio de uma pandemia enfrentando tudo isso com um governo genocida. Então, bem, levando tudo isso em conta, comente aqui embaixo o que você achou de todos esses motivos que levaram o Bolsonaro a ser presidente do Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, nos vemos na próxima. Até a próxima. Tchau!